Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Adilene Mogis, de Lauro de Freitas, Bahia, que estava compartilhando conosco da sua vida, como o Senhor foi transformando, libertando ela da noite, da bebida, né, da rejeição. E ainda estamos em obras, né, porque essa obra nunca para, Deus só vai concluir nas bodas do Cordeiro e o Senhor sempre nos prova, sempre tem algo novo, né? Coisas para nos mostrar que nós ainda não estamos adequados a Ele. Mas eu gostaria que você compartilhasse das curas que o Senhor já realizou na parte física, né? Que ela estava relatando aqui. Teria algo para compartilhar conosco. Amém. Veio algo assim agora. Eu sentia muita dor de cabeça. Eu tinha muita enxaqueca horrível. Há anos eu carregava esse fardo. E quando eu vim pro Senhor, passou-se alguns anos, eu vim ter a realidade do que era dor de cabeça. Que ali era resistência à palavra de Deus, que tem até a irmã até me passou lá na época que ela fazia o discipulado comigo, as doenças natural e o que significa cada coisa, assim, no espiritual. E eu lembro que dor de cabeça era resistência à palavra de Deus, os jebuseus. E aí eu fiquei assim, mas como é que... O que é que pode doença natural? O que é que tem a ver com o espiritual? E tem tudo a ver com o espiritual. Algo assim que o Senhor, ele fez assim... Quando eu comecei a aceitar que realmente o Senhor, todas as vezes que eu achava que não era bem assim, Deus, ele me mostrava que era assim. E ele me disse que realmente era resistência à palavra. E eu comecei a orar, comecei a jejuar em relação à minha dor de cabeça. Eu lembro que no grupo familiar da minha casa, era no dia de quinta... Não, dia de sábado, dia de domingo. E aí, eu sinto a minha última dor de cabeça, assim. Que eu não consegui dormir. Da sexta-feira, a madrugada toda, eu acordada. O dia, a madrugada. E o grupo familiar no domingo era 10 horas. E eu com aquela dor de cabeça horrível, insuportável. Que eu tinha vontade de correr. Como uma vez, na minha época aí, quando o Senhor, ele... Na minha época de depressão, de início de depressão, eu saía na rua andando, que a minha vontade era de sumir. E a minha vontade era de fazer aquilo ali, de sair, andar e, sabe? Se aliviava. Isso, e nada. Aí eu levantei da cama, comecei a orar, eu tentando dormir, nada de conseguir dormir. Aí eu levantei, orei, pedi ao Senhor que o Senhor me curasse. E mesmo assim não passava aquela dor de cabeça. Aí, meu Deus, o que é que eu faço? E ficava andando na casa. Aí deu umas 6 horas assim da manhã, eu tava acordada ainda. E eu liguei pra minha mãe. Mãe, senti logo falta assim de minha mãe, porque quando eu era solteira, tem mãe, né? Pra tá ali nos ajudando, nos auxiliando. E eu falei assim, mãe... Eu não tô aguentando, eu chorando. A lágrima descia. E eu chorando, pedindo que ela viesse me ajudar. Pra ela vir pra casa, pra ela poder vir ficar comigo. Porque meu marido... E eu tava na época da rejeição. Muita rejeição. Porque eu ainda tenho. Mas ali tava o dobro. O triplo, sei lá. E aí... Eu ficava deitada e meu marido nem se importava. Eu ficava gemendo, e chorava, e ele nem ligava. Fleumático, né? E era o Senhor para trabalhar em mim. Aí ele não se importava com nada assim. E eu chorava, e ele nada de... Aí eu levantei da cama, já mais endemoniada, né? E aí liguei pra minha mãe, e aí ela veio. Sei que ela veio, assim, antes do culto, antes de 10 horas. E aí eu sei que nessas 6 horas que eu liguei pra minha mãe, eu parei. Aquela dor de cabeça horrível. E eu não tava conseguindo ler a Bíblia. Eu orava, só que eu não conseguia ler.
minhas vistas ficavam assim, toda aquela coisa horrível, horrível. Tudo embaraçado, eu nunca fiquei daquela forma. Falei, não, tá amarrado, eu vou conseguir ler sim. Aí abri assim uma palavra, eu não me lembro qual foi a palavra. Aí abri, eu sei que eu li aquela palavra toda e aquele negócio doendo, aquela coisa horrível. E era aqui, na nuca, aquela coisa ruim. E eu lendo a Bíblia, comecei a ler, aí Deus foi começando a abrir aquilo ali. Eu comecei a enxergar as palavras tudo certinho. Pronto, aí minha dor de cabeça foi assim, foi algo assim que passou na hora. Na hora, assim, na hora, minha dor de cabeça foi embora. Não parecia que eu tinha passado a noite sem dormir, que minha cabeça tava latejando, aquela coisa ruim. E Deus curou, assim, na hora, foi instantâneo, assim. E aí minha mãe veio e tal, mas assim, foi uma cura, assim, que hoje se eu sentir dor de cabeça, se eu sinto uma dor de cabeça, se eu tiver naquele período, né, aí eu sinto a dor de cabeça, mas assim, ou se eu tiver encapetada com alguma coisa, aí eu sinto a dor de cabeça, aí eu já sei que porque eu me encapetei, eu tenho que orar, e aí o Senhor vai dar aquela arrefecada, mas aquela enxaqueca, aquela coisa ruim que eu sentia, não, Deus curou. Era o que mais me incomodava, era o que mais me entristecia, era isso, porque eu ia pros cultos no domingo e eu não conseguia receber nada, porque minha cabeça ficava doendo e eu não conseguia, a palavra não entrava, só que ali era tudo um diabo para mim não receber. E aí era o que mais me deixava triste, mais me deixava assim apavorada, era aquela dor de cabeça, e Deus curou. Que bênção, hein? Tantas coisas que nós passamos, e se nós ali forçarmos naquele momento, né, e orar e buscar e clamar ao Senhor, Deus vem e nos socorre. É uma experiência que tu teve sozinha, né, de ali com Deus, buscando o Senhor, e dissipou toda a dor de cabeça, né? Amém. E qual é a tua experiência, algum testemunho, coisas que Deus já trabalhou no teu coração a respeito da área conjugal, né? Que é algo que o Senhor sempre trabalha bem forte, né, nas irmãs. Vamos ver qual é a tua experiência. Senhor. Amém. Algo assim que Deus ele fez, e realmente Deus ele fez. Meu marido, porque eu sempre fui uma esposa rebelde. Eu já era uma filha, aí Deus estava trazendo isso pra mim, que eu fui uma esposa rebelde, ou uma filha rebelde. E eu queria casar. Eu não queria casar. Eu entrei no Evangelho do Reino. Quando eu fui pra igreja, eu não queria casar de maneira nenhuma. Eu não queria casar. E aí, com 3 meses quando eu entrei assim na igreja, eu sei que com 3 meses assim de namoro, eu com o meu marido, a gente casou. Que é o irmão de Luciana. Foi tão rápido, que eu não sei como foi. Foi Deus que fez aquilo ali. Aí Deus estava trazendo pra mim por que ele me deu um marido. Por que eu casei tão cedo? Eu casei com 20 anos, eu tô 25. E por que eu casei cedo? Porque quando eu tava amargurada assim com ele, me arrependi de casar e não sei o que, mas falava tanta coisa. E aí o Senhor ele trouxe pra mim, sabe por que eu te dei um marido? Por que tu casou? Porque tu é muito rebelde e tu tem que aprender o que é submissão no teu casamento. Foi o que Deus trouxe pra mim. E eu fiquei assim, meu Jesus Cristo, é verdade, Senhor. Como eu sou rebelde. E aí o Senhor, ele algo assim que mais o Senhor, que trabalhava muito assim em mim. A questão da rejeição, porque o meu marido, ele não tem esse negócio de... se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Não tem como manipular, assim, tipo... A mulher, claro que a mulher tem como manipular. Mas, tipo assim, quando ele decide alguma coisa, é aquilo ali. Não tem mais. Então, aquilo ali trabalhava em mim. Quando ele dizia, não, meu bem, eu não quero isso. Então, ele realmente ele não fazia. E eu, por ser independente, eu sempre fazia as minhas coisas. Sem precisar consultar, sem precisar pedir, sem precisar... Então, tudo isso é um trabalhar de Deus, que eu ainda... continua sendo um trabalhar de Deus na minha vida. De falar assim, amor, eu posso fazer isso? Eu posso... Sabe, assim, ainda é um trabalhar, eu preciso, ainda estou nessa busca de vencer essas áreas ainda, né? A questão, assim, da submissão, Deus, ele alcançou no sentido de jogo. Meu marido, ele gostava muito, assim, de videogame, ele era
sabe, né? De jogo mesmo. Então aquilo ali pra mim era horrível. E meu casamento já tava assim, quase pelo triz, porque ele passava noites e noites jogando. E eu dormia amargurada e eu não fazia o que Deus manda, porque independente de ser marido, ele é meu irmão. E eu tenho que orar por ele, eu tenho que jejuar por ele. A mesma coisa como qualquer outro irmão, eu tinha que fazer. E eu não fazia isso. Eu via ele lá e eu ia dormir sozinha, ele não estava comigo, né? E ele não dormia comigo, praticamente a gente não. Foi uma época assim que praticamente a gente não se via, porque ele trabalhava, eu saía para trabalhar de manhã e ele à tarde. Então era aquela coisa. Um chegava e o outro saía. A gente tava assim, umas pessoas, nem parecia que era casado. E ali Deus, ele começou a... quando eu vi que Satanás, ele estava querendo destruir mesmo o meu casamento. E a minha vontade era de abandonar. De largar mesmo, assim. E ele também. A vontade dele porque um abismo chama outro abismo. E aí Deus começou eu conversava com a irmã Luciana, por isso que eu digo que toda coisa que eu tenho, eu vou pra lá. Aí eu conversava com ela, Mardi, tu tem que orar, tu tem que se submeter, tu tem que... Te humilha, que tu tá muito dura. Te humilha, vai orar pelo teu marido, que Deus muda. É Deus que endurece o coração. É Deus que tá fazendo tudo isso pra tu poder expressar o Senhor, pra tu poder se submeter. Só que eu não entendi aquilo ali. Aí, ele mesmo lá no vício e tudo, eu pedi ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, me mostra todos esses demônios que estão por trás da vida de Jefinho. Me mostra, Senhor, eu não quero ver Jefinho sentado nesse sofá, nesse videogame. Eu não quero ver ele. Eu quero ver todos os bichos que estão por trás. E aí Deus ele me mostrou. E eu comecei a orar, que eu não fazia isso, orar por ele, assim, para que Deus ele viesse libertar ele, para que Deus viesse, sabe, fazer a obra nele de cura. Só se amargurava e reclamava. Isso, só se amargurava, reclamava, igual o gotejar de uma pingueira que tá lá em Provérbios. A mesma coisa. No ouvido dele, né, e o cara lá já agoniado. E eu, por estar ali buscando, meditando, mas e o viver no lar? Eu poderia estar expressando o Senhor. E eu não expressava o Senhor. Aí eu comecei a orar, pedir ao Senhor para que o Senhor curasse, me mostrasse os demônios e tirasse ele daquele videogame. E aí o Senhor não fazia. Ele ficava pior. Ele ficava pior. E aquilo ali eu ficava mais endemoniada. Porque ele ficava... Aí eu comecei a fazer algo que eu não aceitei quando o Lu compartilhou comigo. O dia que tu parar, que tu não se importar com a vida dele, que se ele joga, se ele deixa de jogar, tu vai ver como Deus vai fluir. E você não sentir nada, viu? Seu coração tem que estar em paz. E eu não aceitei quando ela disse isso pra mim. Aí eu comecei a fazer isso. Falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero, Senhor. Não quero falar nada com o Jefinho. Não quero cobrar nada. Dizer, meu bem, vamos pro culto. Porque eu falava, né? Que a gente quer... a mulher rebelde, ela quer fazer... ela quer fazer que as pessoas façam aquilo que ela quer. Só que não é assim. O trabalho é de Deus. Aí eu comecei a orar. Pedi ao Senhor, em nome de Jesus, eu não quero falar. Coloca anjo na minha boca. Coloca a guarda. E aí, pronto. Se eu te dissesse que ele... Tá lá, o videogame. Ele não joga mais. Não joga, ele não... Porque eu creio que Deus, ele trabalhou no meu coração de não me importar. Porque eu via ele lá e tinha uns amigos dele que ele levava pra jogar. Aquilo ali me deixava chateada, porque eu queria ter privacidade na minha casa. E chegava, tava aqueles marmanjos lá, um bando de homens jogando. E aquilo ali me deixava super chateada. E eu sou de falar, sabe? Eu guardo. Mas quando eu vejo, eu já falei. Eu nem parei pra pensar e eu já falei coisas, já falei algo assim pra ele na frente das pessoas, que é minha autoridade, que eu tenho que preservar aquela autoridade, né? Honrar aquela autoridade, eu não fazia nada disso. E aí, pronto, o Senhor, eu creio que foi algo assim que Deus, ele fez no meu coração, porque ele não joga mais, tá lá o videogame, os dois, né? Tá lá, ele não joga, não tem jogado. Então era aquilo mesmo que a irmã compartilhou comigo, que o dia que eu parasse de falar, de
de cobrar, Deus ia fluir. Porque o problema não estava com ele, estava comigo. Pronto, Deus ele fez. E tô aí, né, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha, que eu venha ser realmente uma esposa submissa, porque o marido natural representa o Cristo, para que eu venha ver Jesus no meu marido, que eu não venha ver o Jefferson, né? E que eu venha ser uma esposa sábia, uma esposa que, como tá lá, Esposa e Modelação, aquele livro ali que eu tinha tanta resistência, eu tive resistência de ler aquele material, Esposa e Modelação. Eu já tinha compartilhado com o Lu. Lu falou comigo, mas teve um material que eu tive resistência. Eu falei assim, eu não tive resistência nenhuma. Até agora que eu já me alimentei, não tive resistência. E aí quando eu botei minha cabecinha no travesseiro, aí Deus, tem sim. E cadê o Esposa e Modelação que tu não terminou? E aí eu comecei a ler. E como é tremendo aquele livro. Como eu preciso seguir cada palavrinha que está ali. Viver cada palavrinha que está ali. Porque se a gente não ama aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão próximos de nós, não tem como a gente amar os que estão lá fora. É tudo falso, é tudo mentira. Se a gente é amável com aquelas pessoas que estão fora e não é com de dentro de casa, tudo é mentiroso. E a gente se deixa enganar. Porque não tem como a gente... Eu hoje, com a realidade que eu estou do Evangelho do Reino, não tem como eu não saber quando Satanás está me usando. Porque na hora a luz ela já entrou. Deus, ele traz assim a sua memória. Tudo que eu mesmo, todas as vezes que eu faço qualquer coisa assim, quando eu faço algo que não é do Senhor, que eu dou uma deslizada assim, porque eu sempre dou uma deslizada, né? Mas assim, o Senhor, ele vem com a luz assim, mas filha minha, não é bem assim. Olha, tu falou algo que não era para tu ter falado. Tu pensou até em pensamento, o Senhor, ele constrange, porque o Senhor ele tem me constrangido até em pensamento, até em questão de concertos. Que às vezes a gente tem até pensamentos maldosos em relação a outra pessoa, que a gente precisa fazer conserto. E Deus está falando para mim que precisa fazer conserto sim. Não é só porque você falou, mas se você pensou algo que foi mal, que foi maldoso, você tem que orar, pedir ao Senhor perdão. E você tem que pedir uma direção para ver o que é que Deus quer que tu faça. Se tu pede perdão, se tu confessa para Ele. Então o Senhor tem trazido isso para mim. Que a nossa mente precisa ser muito renovada. E o nosso lar precisa ser restaurado, como o irmão Sérgio tem sempre falado assim, que o Senhor tem usado ele para poder falar, que não é o vaso, né? É Jesus que usa ele. Que agora é tempo da gente pôr em dia a nossa casa. Então eu vejo que hoje Deus me diz que tá na hora de pôr em dia a minha casa. Aquele papel que Deus me deu. O problema é o papel de Jefinho, é o papel dele. Né? A submissão, a autoridade, ele já está na posição. A submissão que precisa entrar na posição. Então eu preciso entrar na posição. Ficar do jeitinho ali que Deus quer. Porque na vez que eu ainda estou meia fora. Mas eu preciso me adequar à forma que Deus quer. Porque não tem como Deus fluir no lar se a mulher ela tá fora da posição. Aí vem enfermidade, aí vem problemas financeiros. Várias coisas, mas ali é o Senhor que está fazendo tudo aquilo ali para que a gente venha... se ajustar ao padrão dele, né? Porque relacionamento a dois é você amar, é você se doar sem querer receber nada em troca. Algo que é totalmente diferente do mundo, que você dá, mas você quer receber em troca. E o meu problema era esse, de você dar e você querer receber em troca. E só que não é assim, né? A gente tem que dar sem querer receber nada em troca, porque quando a gente dá sem querer receber nada em troca, Deus ele nos abençoa de todas as formas. De todas as formas. O Senhor, ele nos abençoa. Então, relacionamento tem que ter... Se não tiver o Senhor no centro, é complicado. Relacionamento tem que ter Jesus. Tem que ter... se um tá assim, tá assado, que o outro olhe para si. Né? E pare de julgar, pare de falar, pare de criticar, porque não sei se é Romanos 2 que fala, se tu julgas, tu tá da mesma forma, né? Então, a partir do momento que todas as vezes que eu falava coisa de Jefinho, que eu julgava ele,
Deus, ele falava assim, mas tu tá da mesma forma. Não adianta se tu vai pra igreja, se tu jejua, se tu medita na palavra, se tu participa de grupo familiar, se tu não me expressa no teu lar. Se tu não expressa tudo aquilo que tu já conhece. Que agora eu tenho que viver aquilo que eu já conheço. Não preciso mais conhecer mais nada. Eu tenho que viver aquilo que eu já conheço, que eu já conheço muita coisa. Então eu preciso viver agora. E esse viver é negar mesmo. Por isso que Deus diz que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, para a gente servir o Senhor, a gente tem que se negar mesmo. Negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, negar as nossas opiniões, as nossas razões. Porque sempre Satanás quer nos dar razão. Quer dizer que a gente tem razão, quer dizer que a gente está certo. E não é. E com Jesus é o oposto. Como a irmã estava compartilhando no grupo familiar. Tem que descer para subir. Então, com Jesus é loucura mesmo. É o contrário, né? É o contrário. Totalmente. E é isso, assim. A gente só precisa... Eu tô feliz pelo marido que Deus me deu. Porque foi a medida certa, assim. Foi assim, sabe? É uma benção, assim. Ele disse que para mexer com ele tinha que ter vindo eu. Que ninguém mexia no temperamento dele, né? Tinha que ter vindo uma sanguínea para poder... Todo organizadinho, todo... E eu toda... Para falar alto, uma coisa que ele não gosta. E que até isso eu tenho, né, pedido ao Senhor. O Senhor tem me modelado, que eu lembrei agora que ele falava. Meu irmão fala mais baixo, né? Mas até isso, porque ele é todo, né, organizadinho, tudo certinho. Tudo... E eu, o oposto. E ele mesmo disse assim que, meu bem, para poder sair os bichos, para Deus expor os bichos tudo que estava dentro, Deus teve que trazer você. E eu digo a mesma coisa, Deus teve que me dar ele. Pô, não tinha um marido melhor. Aquele ali foi o melhor que Deus me deu. E todas as vezes que Satanás ele vinha com qualquer coisa, eu boto no meu coração, eu procuro botar no meu coração que ali foi o melhor. Que Deus só nos dá o melhor. E todas as vezes que a gente busca, que a gente procura fazer as coisas, não espera a vontade de Deus, a gente sofre. Porque a gente tem que esperar o mover do Senhor. E a gente não sabe esperar. A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira, naquele tempo que a gente quer, e não é. Com Jesus a gente tem que saber esperar, que é algo que eu não sabia esperar. E eu ainda tô na luta para me buscar saber esperar. Porque eu sou muito agitada. E eu tenho que fazer, E com Jesus não é assim. Com Jesus você tem que ter paz, com Jesus você tem que ter paciência, com Jesus você tem que saber esperar, você tem que saber ouvir, né? Do que falar muito, porque quem fala muito, só o Cristo. Então você tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Quanto mais você fala, mais você peca. Então você tem que aprender a ouvir mais. E eu estou nessa fase de ouvir mais e procurar falar menos. Porque eu, quando falo muito, meu Jesus, só o Senhor. O Senhor vai nos transformando, né? Então nós ficamos por aqui. Agradeço a presença da irmã que está aqui por causa do encontro, né? Da Igreja do Senhor Jesus. Está passando um frio aqui no sul, mas o Senhor vai aquecer, né? Agradeço a presença de ter se disposto para estar aqui e que o Senhor possa trazer ainda mais vezes, né? Porque a gente sabe que é a distância longa e que o Senhor possa abençoar muitos irmãos, né? Que vieram, que se esforçaram para poder estar aqui junto na comunhão, né? Deus abençoe. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.